Queridos, abra comigo lá em Mateus, que provavelmente já está aberto, porque o último texto foi Mateus. Mateus capítulo 6. Nós vamos ler dos versículos 24. Vamos ler do versículo 25, 24, para a gente dar uma contextualizada. Mas para a nossa mensagem de hoje vai ser dos 25 ao 34. Cristo aqui estava dando alguns ensinamentos aos seus discípulos. Ele estava falando sobre os tesouros. Ele fala no versículo 19 a 21, ele fala sobre os tesouros do céu. Depois ele fala sobre os olhos ser a lâmpada do corpo. E assim ele vem dando vários ensinamentos. Até que ele chega no ensinamento dos dois senhores. Para justamente já estar mostrando aos discípulos que os tesouros desse mundo, as coisas desse mundo, as riquezas desse mundo, não é nada. E que o homem não deve perder a sua vida em busca de somente isso. Então vamos lá, Mateus capítulo 6, nós vamos ler os versículos 24 até 34. Então Cristo disse assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observe como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem, dizendo: que comeremos? Que beberemos? Com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Vamos orar? Pai, que nessa manhã, Deus, possamos primeiramente investigar os nossos corações, Pai. Qual Senhor nós temos dedicado as nossas vidas? Será que são as coisas desse mundo, as riquezas desse mundo, Pai? Ou será que nós realmente entregamos o nosso coração ao Senhor? Se nós entregamos ao Senhor, Pai, nós vamos aprender hoje, Pai, a respeito das preocupações, a respeito da ansiedade, Pai, e que o Senhor possa estar tratando isso em nossas vidas, Pai. Que o Senhor possa estar tratando através da Tua palavra, através do Teu Espírito, Deus, as preocupações e a ansiedade que tem tomado a nossa vida e retirado a paz de nossas almas. Que a Tua mensagem viva e eficaz possa falar a nós. Possamos sair desse culto celebrando e adorando a Deus, mesmo nas tribulações, mesmo nas preocupações, Pai. Esteja conosco. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Amados, os tempos pelos quais, deixa eu só aqui aumentar um pouco, os tempos pelos quais vivemos hoje em nosso mundo, ele nunca foi tão corrido e agitado como nos séculos anteriores. Com a evolução da sociedade, das relações entre as pessoas, com o capitalismo, o mercado de trabalho, a carreira profissional, homens e mulheres de nossa época já muito cedo têm assumido várias responsabilidades para a vida. O que por um lado
é algo bom, porque a gente realmente tem que viver e conquistar as nossas coisas, os nossos planos. Por outro lado, pode ser prejudicial a nós, quando isso acaba se desequilibrando em nossas vidas. Quantas vezes você chegou na sua casa, tomou aquele banho, sabe, depois de um dia muito agitado, muito corrido, e você chegou em casa, tomou aquele banho quente, que te fez relaxar, você deitou na sua cama, e mesmo assim, você não pregou o olho, porque a sua cabeça ainda estava ali, turbilhando, com várias preocupações que a sua vida está proporcionando. E quando isso ocorre em uma noite, e depois outra noite, e depois outra, e outra, e outra, aí você começa a ter problemas de personalidade, você fica mais estressado, você fica cansado, e quando vê, está tendo que fazer um tratamento com um profissional, tomando remédios para diminuir o nível de estresse e diminuir o nível de ansiedade. Queridos, o mundo no qual vivemos hoje, ela está recheada dessas situações. Segundo a OMS, em uma pesquisa agora, no final ali de 2020, antes da pandemia, calculou que são cerca de 19 milhões de brasileiros que possuem algum transtorno de ansiedade. E isso piorou cada vez mais por causa da pandemia, porque o vírus, ele não veio apenas para matar ou adoentar as pessoas, mas trouxe alguns reflexos disso. Proporcionou desemprego, proporcionou falência, pobreza, reclusão, desespero, e isso só favoreceu a ansiedade na vida das pessoas. Mas às vezes, meus queridos, apesar de termos um transtorno, ele deve ser cuidado, que deve ser acompanhado regularmente. A ansiedade muitas vezes ela brota ou cresce entre as pessoas por causa da falta de foco, ou muitas vezes por causa do descuido que nós temos com o nosso coração em perder a fé ou enfraquecer a nossa fé no Deus Todo-Poderoso que nós temos e no cuidado que esse Deus tem para conosco. Na passagem que nós lemos nessa manhã, apesar de ele ter se iniciado no versículo 24, nós podemos dizer que o seu contexto ele parte lá do versículo 19, onde Cristo ele começa a trabalhar no coração dos seus discípulos acerca das riquezas, como eu falei anteriormente. Ele fala sobre os tesouros da terra e os dos céus. Quando ele diz para não acumular tesouros sobre a terra, porque a ferrugem corrói, porque o ladrão rouba, ao mesmo tempo que ele aconselha que o melhor tesouro é o que está no céu, aquilo que conquista nos céus, Cristo já está ensinando a eles a respeito do verdadeiro foco que nós cristãos devemos ter. Longe de interpretar essa passagem achando que não é preciso trabalhar, que não é preciso conquistar as nossas coisas, porque já que a ferrugem corrói, já que o ladrão rouba, então eu não vou fazer nada. Jamais. Não é essa interpretação, não é isso nem que Cristo quer dizer para aqueles discípulos. Ele está querendo o seguinte: onde está o seu foco? Onde está o seu coração? Por isso que no versículo 24 ele fala dos dois senhores, porque Cristo está tentando trabalhar justamente isso. Aonde está? Quem é o seu Senhor? As riquezas desse mundo ou a Deus? Porque ambas as coisas não podem existir, ambos senhores. E ele continua esse pensamento, até que ele chega no determinado momento que ele fala sobre as preocupações dessa vida. Por quê? Porque muitas vezes as preocupações que nós temos estão atrelados ao fato de que o nosso foco só está nas riquezas ou nas coisas desse mundo. E quando Cristo está apontando para os tesouros dos céus, quando Cristo está apontando para o céu, por isso que ele termina, inclusive o texto que nós lemos, e a gente vai falar mais dele à frente, quando ele fala que em primeiro lugar tem que buscar o reino dos céus. Cristo está fazendo com que os seus discípulos, embora viva na realidade terrena, mas esteja focado, esteja olhando para os céus. Queridos, uma pergunta que eu faço, eu coloquei aqui a respeito das preocupações de nossas vidas. Como nós podemos vencer as nossas preocupações diárias e descansar verdadeiramente nos cuidados do Senhor? Porque se você que ainda está
de alguma maneira atrelado às coisas dessa vida, está atrelado às preocupações dessa vida, se você acabou tendo algum desequilíbrio por causa das suas responsabilidades, por causa dos seus desejos, dos seus sonhos, muito provavelmente você esteja sofrendo de ansiedade. Muito provavelmente a preocupação que você tem na sua vida, ela tomou controle sobre você. Por isso que o texto de hoje, o que Cristo está querendo trazer àqueles discípulos, e hoje vai trazer a nós, a respeito por que a gente está se preocupando tanto? Como que nós devemos amenizar isso na nossa vida e não perder tanto e tanto das nossas vidas para as coisas terrenas? Queridos, nós veremos que com Cristo, o que Cristo ensina, que depois de apresentar toda essa reflexão, que o maior segredo para acabarmos com as nossas tamanhas preocupações, essa tamanha ansiedade, é o quanto o nosso foco está alinhado com o reino de Deus. Aqui nós vamos abordar o que a ansiedade pode causar na minha e na sua vida e qual é a solução para isso, sempre buscando, sempre focando o reino dos céus. Em primeiro lugar, meus queridos, o que eu queria dizer que a ansiedade, ela pode causar cegueira quanto à providência e o cuidado divino. Vamos lá para o versículo 25 e 26 novamente. Olha o que Cristo fala. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão se vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Percebam que Cristo está fazendo comparações. Ele está tentando fazer com que os discípulos enxerguem isso na vida deles. Aí no versículo 26 ele manda observar. Então ele pega os discípulos e tenta visualizar essa imagem na cabeça de vocês. Ele fala para os discípulos, olhem, né? Vamos lá para o versículo. Observem as aves dos céus, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Aí ele faz a pergunta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Cristo ele está fazendo com que os discípulos consigam enxergar que Deus está cuidando da natureza, que Deus está executando a todo momento o cuidado e a providência divina sobre a sua criação. Mas, queridos, a ansiedade, muitas vezes, ela faz com que a gente fique cego dessa providência. Fique cego para esse cuidado. Vemos que Jesus está refletindo com as necessidades mais básicas da humanidade. Comer, beber e ter uma roupa. Graças a Deus, meus queridos, que eu, em toda a minha vida, eu não tive preocupação se eu ia ter algo para comer ou para beber, ou se eu ia ter roupa para vestir. Posso não ter nascido rico, mas essas necessidades básicas, elas nunca me faltaram. Mas Cristo, ela utiliza dessas necessidades para justamente pontuar no que vem depois. Não é a vida mais do que o alimento? E não é o corpo mais do que as roupas? Em outras palavras, Cristo está dizendo o seguinte, não é a vida mais importante para vocês, não é o que Deus faz para a vida de cada um deles, muito mais importante do que a vida? Obviamente, meus queridos, é muito mais importante. Isso não é nenhum segredo para nós. E vocês não acham que o nosso Senhor não tem também essa mesma resposta, essa mesma convicção de que a nossa vida vale mais que o corpo, que a nossa vida vale mais do que a roupa, do que o alimento? É claro que vale, isso é óbvio. Mas, às vezes, até o óbvio foge da nossa consciência. A gente se perde, a gente acha que Deus não está cuidando de nós, que Deus não está providenciando aquilo que é o mais necessário para as nossas vidas. Não só tem como Jesus mostra isso para eles, e também hoje a nós, quando ele começa a fazer comparações com a natureza. Ele fala, observe as aves dos céus, que não semeiam, não colhem, não se ajuntam. Queridos, Deus cuida de cada um que está aqui. Ele sabe as nossas necessidades, as mais básicas. Ele sabe daquilo que a gente precisa. E no tempo dele, no que for preciso para nós, ele proverá. Se ele cuida das aves dos céus, ele não vai cuidar de nós. Se ele cuida dos animais lá fora, os demais,
Ele não vai cuidar de nós. Deus sempre cuidou do seu povo. E nós temos prova disso na palavra do Senhor. Quem que precisava ser liberto do Egito e cuidado por ele dia após dia no meio do deserto escaldante, com maná e com em todo amanhecer água, e às vezes a água que sai das rochas, né? E às vezes ter que passar por algumas providências divinas que vinham diretamente dele. Quem que teve que passar por isso? O povo de Deus. Quem precisou de várias libertações de seus inimigos na época de Juízes, dos reis, como nós estamos estudando agora na escola bíblica dominical, e teve a sua liberdade, e teve a sua identidade? Quem? O povo de Deus, que até então, Israel. Quem estava caminhando ao inferno por causa da presença do pecado e da maldade, onde recaía toda a ira de Deus, como dizem Romanos. Mas Deus envia o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem que precisou disso? O povo de Deus. E em todos os momentos Deus providenciou. Por causa do sacrifício do Filho unigênito do Pai, lá como nós vemos em João 3,16, temos paz com Deus. E não somos mais condenados, mas somos considerados filhos de Deus. E nós só adquirimos essa identidade porque Deus cuida do seu povo. Deus providencia. Mas se as preocupações, se a ansiedade, ela acaba tomando conta de nossas vidas, a gente acaba ficando cego quanto a isso. Coisas tão boas e talvez necessidades tão básicas, mas que estão lá presentes em nossas vidas todos os dias, e a gente não dá valor naquilo. Por quê? Porque a ansiedade cegou os nossos olhos. A gente não vê mais providência e a gente não vê mais cuidado nenhum. A ansiedade, meus queridos, pode proporcionar essa cegueira, pois você acaba querendo ter tanto controle sobre as situações de sua vida que você deixa de se lembrar que quem está no controle é o Senhor. A ansiedade faz com que esqueçamos da providência diária sobre nossas vidas e o do cuidado. Qual é a solução para isso? Creia. Creia que o Senhor não se esqueceu de você. Eu todos os dias quando eu levanto, eu trago essa verdade para o meu coração. Deus não se esqueceu de mim. Ele está conosco. Ele está comigo, né? Quando eu estou falando para Deus. Ele está comigo e até eu retornar para essa cama e dormir, e até mesmo dormindo, Deus está comigo. Essa é uma verdade que tem que ser presente nos nossos corações, para que as preocupações dos outros dias, elas não tomem conta, não tirem a paz da nossa alma. Ele cuida e Ele sustenta de você. Como diz a primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículos 5 a 7, lancem sobre Ele todas as suas ansiedades, porque Ele cuida de vocês. Quanto mais darmos valor para as coisas que estão em nosso redor, como casa, saúde, família, igreja, como principalmente a salvação em Cristo Jesus, quanto mais nós dermos valor para essas coisas, o nosso relacionamento com o Senhor, a nossa maneira de enxergar a vida, de enxergar as preocupações vai ser diferente, meus queridos. Mais perceberemos o cuidado diário de Deus, mais perceberemos a providência diária de Deus. Um grande exemplo é aquilo que o Senhor Jeová estava contando aqui para nós da igreja, o livramento que ele teve. Ele poderia ter a certa perspectiva. Poxa, olha o que aconteceu. Perdi isso, perdi aquilo. Poderia ter, dando um exemplo dele, né, para qualquer um que possa ter passado por isso, a gente poderia ter uma perspectiva, isso aconteceu comigo, olha o que aconteceu, aí começa a se preocupar, aí perde noite por causa disso e tal, ou ter a outra perspectiva. Embora isso tenha acontecido, louvado seja o nome do Senhor, porque não aconteceu nada mais de ruim. A minha vida está intacta, eu estou com saúde e consigo voltar para casa, para a minha família. Percebam de que se as preocupações, a ansiedade tomar conta de nossas vidas, a gente pode seguir um caminho, mas quando a gente deixa essa cegueira de lado e começa a buscar, a relembrar a providência divina e o cuidado de Deus todos os dias para nossas vidas, a gente começa a pegar o outro caminho. Não deixe a ansiedade tomar conta de sua vida. Jesus, ele fala, um côvado, ele fala assim, quem pode mudar um côvado da sua vida?
Um côvado, meus queridos, ele dá cerca de 42 centímetros de comprimento. Ele dá em torno do cotovelo, né, com a mão aberta, assim, basicamente uns 42 centímetros de comprimento. Quando Cristo lhe fala, quem pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida, ele está querendo dizer o seguinte, quem pode acrescentar, quem pode mudar 42 centímetros do curso da sua vida? Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte, quem pode mudar o futuro? Você pode mudar o futuro? Eu ainda não. Eu creio que ninguém vai ter esse poder para mudar o futuro. Então Cristo está dizendo o seguinte, se você não tem o poder nem de mudar um côvado da sua vida, por que você está se preocupando tanto? Olha como Deus cuida das aves. Olha como Deus cuida de toda a natureza e Ele cuida de você. Por que você está preocupado em mudar algo que ainda está abstrato no futuro? Deixe que chegue, deixe que essa situação aconteça. Não se mate antes, não fique tão ansioso antes, não fique se remoendo e doendo antes. É isso que Cristo está ensinando para aqueles discípulos. Queridos, e é aí que a gente vai para o nosso segundo ponto, que a ansiedade, ela pode justamente isso, nos causar uma preocupação inútil e desnecessária. A ansiedade, como já foi falado, é um ato de você se preocupar ou tentar ter o controle de si para algo que ainda não aconteceu, para algo que ainda está no futuro, em abstrato. Se você escolhe crer no cuidado do Senhor sobre a sua vida, sobre o seu futuro, você não vai sofrer tanto por antecedência. Mas não crer no cuidado do Senhor sobre o que acontece e você optar em sofrer por antecedência, vai mudar alguma coisa? A respeito do côvado, como a gente falou? Não vai mudar nada. Se preocupar demais é desnecessário e apenas te fará mal. Existem momentos que somente a entrega do coração ao Senhor pode te manter saudável, até que determinada situação aconteça. Por que se preocupar antes? Por que ficar se remoendo por algo que ainda nem aconteceu? Pois se ela toma, de pouco em pouco você vai se deteriorando. Se ela toma o controle da sua vida. Começa com as suas noites de sono, seus relacionamentos, você já não queria ter relacionamento com ninguém, porque a ansiedade acaba controlando isso. Relações familiares vão ficando cada vez de mal a pior, com amigos da igreja, com a própria igreja. Depois atinge um cansaço tão grande. Você que por algum determinado momento passou por alguma ansiedade, ou faz tratamento por ansiedade, ou tem preocupações diárias que você não consegue tirar da sua cabeça. Você já passou por um dia que você não fez basicamente nada. Você tirou o dia para descansar, mas chega no final do dia você descansou nada. Parece que você está mais cansado do que você acordou, porque é isso que a mente transtornada, é isso que a mente que foi controlada pela preocupação, pela ansiedade faz, meus queridos. Não estou aqui dando remédio da ansiedade, a todo momento dizendo ter acompanhamento, fazer tratamento, mas o que eu estou dizendo aqui é uma mais clara verdade, de que Deus cuida do nosso amanhã, de que Deus providencia tudo. E muitas vezes a gente se preocupa por causa da nossa falta de fé, porque nós nos esquecemos dessa verdade. É isso que eu estou querendo trazer para vocês. Como o apóstolo Paulo fala, aconselhou lá a igreja de Filipos, capítulo 4, os versículos 6 a 7, não fiquem preocupados com coisa alguma. Mas o que Paulo orienta aqueles irmãos? Sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica e com ações de graças. E a paz de Deus, que não é qualquer paz, tá? É a paz que a tua alma precisa para você retirar essa preocupação da tua vida. E a paz de Deus, que faz o quê? Excede todo o entendimento. O que ele faz? Guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Quando as preocupações e a ansiedade tomam conta de nós, uma ansiedade, uma preocupação inútil, que desnecessária, que só nos faz mal, a gente tem a mente e o coração transtornado. Mas quando nós, em súplica e em orações, entregamos ao nosso Deus e a gente adquire aquela paz que excede todo conhecimento, queridos, nós temos o nosso coração e a nossa mente
guardada pelo nosso Deus, quando o nosso coração e a nossa mente está em Cristo Jesus. Qual é a solução então para isso? Procurar o que é mais útil. Se a ansiedade é uma preocupação inútil e desnecessária, a causa dela é uma preocupação inútil e desnecessária, então vamos procurar o que é mais útil: confiar na ação do Senhor no seu devido tempo. É difícil confiar em Deus, eu sei que é difícil. É uma tendência, é uma natureza nossa ter o controle de todas as coisas, até mesmo que ainda está no futuro. Mas, meus queridos, você não tem o controle do futuro. Foi como Cristo falou: quem pode mudar o côvado? Quem tem o controle não é também qualquer Deus. É um Deus que a Escritura nos mostra que é todo-poderoso, que é criador de tudo, que ama o seu povo e ama de tal maneira que deu o seu próprio filho para morrer no lugar do seu povo, para que eles pudessem ser salvos. Então não é um qualquer Deus. É o único e o verdadeiro e poderoso Deus. Lá nos versículos 31 e 34, Cristo está dizendo o seguinte: portanto, não se preocupe dizendo que comeremos, que beberemos ou com que vestiremos. Então, a todo momento ele está fazendo essas perguntas. Porque os gentios é que procuram estas coisas. Aqui, meus queridos, só relembrando, a cegueira, a ansiedade, ela causa cegueira quanto à providência divina e o cuidado de Deus. Ela nos proporciona uma preocupação totalmente inútil e desnecessária, e ela nos leva à terceira fase, a um terceiro ponto que eu quero trazer para a igreja. A ansiedade, ela nos causa fraqueza na fé e uma perda de orientação, que é o que exatamente que Cristo está dizendo aqui, a partir dos versículos 31. Aí eu vou pedir para os irmãos lerem junto comigo. 32 agora. Porque os gentios é que procuram essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Aqui nós vemos que Jesus acaba sendo até um pouco mais rígido no seu ensinamento. Ele fala assim: quem vive de tamanha preocupação, quem vive somente atrelado às coisas dessa vida, em que fica cego às coisas divinas, à providência divina, é como o gentil. Porque é o gentil que pensa nessas coisas. É o gentil que tem uma vida assim. É o gentil que tem o foco das coisas desse mundo, das riquezas desse mundo. Por isso que ele diz: mas vocês, cristãos, vocês, discípulos, eu e você, busquem em primeiro lugar o reino de Deus. Aqui, Jesus, ele acaba sendo até um pouco mais rígido, mas ele quer trazer essa verdade no coração dessas pessoas. Mas não é necessidade básica para todo homem o que Jesus está falando? Sim. Ele fala: o que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos, é uma necessidade básica. Mas Cristo está dizendo que apenas os gentios acabam colocando o seu coração nessas coisas e se preocupando absurdamente por elas. Por isso que eu repito, aqui não é texto para dizer: não, a gente não vai trabalhar então, a gente vai fazer nada. Não, pelo contrário, a gente tem que trabalhar, a gente tem que ser responsável sim, a gente tem que procurar os nossos sonhos, os nossos planos e desejos, mas isso não pode ser o tesouro do nosso coração. É isso que Cristo está dizendo. Por quê? Porque são os gentios que pensam assim. São os gentios que querem assim. E, consequentemente, por ter os seus olhos atrelados a essas coisas, que eles se preocupam. É que a ansiedade acaba tomando conta da vida delas. É isso que Cristo está querendo dizer. Que os gentios é que acabam colocando isso no coração. Aqueles que não entendem que o nosso Pai Celestial, que sabe de tudo o que precisamos e sabe que cuida do seu povo, como sempre cuidou, o providencia aquilo que nós precisamos, no tempo certo dele. São os gentios quem acaba não pensando dessa maneira, quer as coisas tudo para amanhã. Hoje, meus queridos, nós vivemos uma geração meio que do fast food, do drive-thru. Tudo tem que ser rápido, as coisas têm que acontecer já. Hoje, se eu peço um lanche, ele vai chegar em no máximo 15, 20 minutos.
Antigamente não, antigamente demorava mais. E mais antigamente então, mas hoje a gente está numa geração que tudo está no celular. E isso acabou moldando os nossos corações, que a gente quer tudo para amanhã. Nós somos imediatistas, vivemos numa geração imediatista. E quando a nossa vontade não nós temos uma vontade e ela não vem de forma imediata, a resolução disso, o que a gente quer não vem, a gente começa a se preocupar. A gente começa, quando não chega a esse nível, enfraquecer a fé. Por quê? Porque as pessoas estão tão ansiosas, as pessoas estão tão preocupadas, querem todas as coisas para hoje e não entendem que Deus está ali cuidando no tempo certo dele, e acaba tendo essa visão de gentil, acaba renegando a fé. Acaba dizendo, a culpa é de Deus. Isso está acontecendo comigo, essas preocupações têm tomado porque Deus perdeu o controle. É isso que Satanás quer que coloquemos no nosso coração. É isso que o pecado proporcionará nas nossas vidas. Se a gente não... no exército tinha uns caras que faziam muito isso. Eles lavavam o rosto, antes de ir para a atividade física, davam aqueles tapões assim na cara e ia para o campo. Então às vezes, não literalmente, mas às vezes a gente precisa fazer isso. Dar uns tapas na nossa cara e lembrar, opa, Deus está no controle. Eu tenho um Deus todo-poderoso cuidando de mim. Se eu ficar somente atrelado às minhas preocupações, se eu deixar a ansiedade tomar conta da minha vida, eu não posso fazer isso, porque são os gentios que fazem isso. Mas eu vou buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E Ele vai me trazer a paz que excede todo conhecimento no meu coração. Essa é a verdade que eu e você precisa todos os dias. Então, meus amados, permita-me esclarecer que Jesus, Ele cuida da vida de cada um aqui. Ele está conosco todos os dias. O Espírito Santo de Deus, Ele age em nossos corações, Ele traz a verdade em nossos corações justamente para mostrar isso, para afastar essa cegueira, para afastar essa preocupação desnecessária que nós temos com o nosso amanhã. Qual é a solução? Já falei umas 3, 4 vezes aqui. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar e torná-la prioridade para a sua vida. Quando colocamos o nosso Senhor Jesus Cristo como aquele mais essencial para nossas vidas, tudo fica diferente. Quando colocamos a sua obra na cruz do Calvário em nossos pensamentos, tudo fica diferente. Se o reino de Deus é presente em nós, saberemos que não somos cidadãos desse mundo, mas que estamos temporariamente aqui e logo desfrutaremos de um lugar muito melhor. Mas enquanto nós estamos aqui, um Deus Todo-Poderoso cuida a cada segundo de nossas vidas. Nenhum detalhe de nós passa despercebido de Deus. Por que nós, muitas vezes, nos perguntamos, será que Deus está no controle mesmo? Será que Ele não perdeu? Jamais! O Deus Todo-Poderoso não perdeu o controle de nossas vidas. Essas necessidades, essa verdade é a paz do nosso espírito. É a paz que promove os nossos corações. Queridos, eu concluo dizendo para que você olhe para o reino, foque no reino. Não tenha dois senhores. Saiba que todas as coisas dessa vida é passageira. Nada vai durar. Então não se preocupe com amanhã. Você não pode mudar 42 centímetros da sua vida. Você pode? Você pode mudar 42 centímetros do que vai acontecer no teu futuro? Não. Então não se preocupe. Entregue-se aos cuidados divinos. E Ele sabe do teu passado, do teu presente e do teu futuro. E é por isso que eu convido a igreja a se colocar de pé. E nós vamos agora entoar o hino de número 165, Cuidado Divino.